Olá, o tema do ponto de vista de hoje é a bolha imobiliária e eu recebo aqui Rodrigo Coelho, que é presidente da Rede Imobiliária Campinas. Bem-vindo, Rodrigo. Bem, obrigado, Maicon, pelo convite, para a oportunidade para nós podermos expor nossos pontos de vista sobre essa questão e falar um pouquinho do mercado imobiliário de Campinas. Rodrigo, a primeira pergunta é o que caracteriza uma bolha imobiliária? A bolha imobiliária se caracteriza basicamente pelo aumento do preço dos imóveis sem que isso esteja atrelado a algum fato econômico, sem que esse aumento esteja vinculado a qualquer outra atividade macroeconômica. Vamos dar um exemplo aqui. O que caracterizou a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que é o exemplo mais clássico que nós temos? Que resultou na crise de 2008 que acabou afetando o mundo todo. Os valores dos imóveis, eles cresciam indiscriminadamente, né? E além de crescerem indiscriminadamente, o sistema financeiro dos Estados Unidos, à época, ele não tinha o critério que tem o sistema financeiro brasileiro. Os bancos hoje, para que a gente tenha um parâmetro de comparação, os bancos aqui no Brasil, eles, quando eles fazem o empréstimo, fazem o financiamento imobiliário, eles financiam em média, no máximo 70% do valor do imóvel. Essa é a média. Ou seja, o comprador, ele precisa ter de recursos próprios 30% do valor. O que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos chegava a financiar até 120% o valor do imóvel. E, além disso, fazia financiamento em cima de outros financiamentos. Por isso que a gente dizia que era um crédito podre, né? Não tinha lastro. Quando, na verdade, precisava se executar uma hipoteca, o imóvel não tinha aquele valor que era aferido. Então, o nosso sistema financeiro bancário, ele é muito rígido nisso. O Banco Central, ele tem regras muito rígidas nessa questão da avaliação de imóveis, né? Então, para que se caracterize a bolha, precisa haver uma subida indiscriminada de preços. E aí a gente tem que entender por que os imóveis subiram tanto nos últimos 5 anos no Brasil. São várias questões. Primeiro, já havia um déficit habitacional muito grande, uma defasagem de preço de 15 anos. Os imóveis vinham subindo muito pouco, às vezes até abaixo da inflação. Esse é um ponto. Segundo ponto, o crescimento econômico do país. O país cresceu nos últimos 4, 5 anos, a economia teve um crescimento relativamente bom. As classes C e D tiveram um poder de compra que nunca tiveram até então. Então, isso fez com que essa classe econômica, onde se situa a maior faixa de déficit habitacional do país, tivesse poder aquisitivo, né? O déficit habitacional hoje ele é estimado em torno de 6 milhões de unidades, né? Com isso, aliado a isso e alguns outros institutos, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que veio para tentar sanar esse déficit habitacional, que facilitou muito a questão do crédito, antecedendo a isso a questão da alienação fiduciária. Por que não se fazia tanto financiamento como se fazia hoje, há uns 10 anos atrás? Porque os bancos não tinham a garantia era muito mais difícil para o banco recuperar um imóvel em caso de inadimplência, porque existia apenas o Instituto da Hipoteca. E a hipoteca é muito mais burocrático do que o Instituto da Alienação Fiduciária. Então, o crescimento da economia, o crescimento da classe emergente, o déficit habitacional que existe também, né? Outra questão, as grandes empresas, as grandes incorporadoras captaram muito dinheiro na Bolsa e com esse dinheiro conseguiam financiar os compradores. Com isso também melhorou a qualidade construtiva dos imóveis, isso também explica um pouco do aumento do preço dos imóveis. A bolha imobiliária se caracteriza basicamente quando você tem muita oferta de imóvel e você tem um déficit habitacional praticamente zerado. Não é o caso. Mas a gente não tem isso em Campinas, por exemplo. Depois a gente aprofunda um pouco mais o caso de Campinas. Mas a gente não tem um número grande de apartamentos vazios, de casas vazias para alugar? Bom, o mercado, costumo dizer o seguinte, o mercado imobiliário, quando a gente faz análise do mercado imobiliário nacional, a gente tem que ter muita cautela, né? Porque não existe uma receita de bolo. Então, cada região tem que ser analisada
de forma segregada, separada. Campinas, vamos analisar Campinas. O que acontece hoje em Campinas? Campinas, existe um déficit habitacional em Campinas, né, nas classes mais baixas, e isso tem que ser suprido, né? Por que existem muitos imóveis hoje vazios? Há vacâncias em salas comerciais, imóveis residenciais nem entendo. Hoje a gente tem um problema muito concentrado na questão dos imóveis comerciais. Primeiro, a deterioração da macroeconomia. Isso é uma crise que nós estamos vivendo, que não é exclusiva do mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário, quando existe uma crise, que é mais uma crise de confiança também, né, do que da economia, o mercado imobiliário é o primeiro a sentir. Segundo, como o mercado imobiliário já vinha tendo um crescimento exponencial nos últimos anos, chega um momento que, evidentemente, vai se ajustar e vai se alinhar. Nenhum mercado vive numa constante crescente. Então, hoje, o que aconteceu? Existem realmente alguns tipos de imóveis que estão super ofertados. É o caso dos imóveis comerciais. Mas isso, com o tempo... Ou seja, o aluguel dele que está sendo pedido é muito alto. Não é a questão que é o aluguel. Foram construídas muitas unidades. Talvez as incorporadoras não fizeram a conta da demanda, oferta versus a demanda, né? Então, o que aconteceu? Muitos imóveis para pouca demanda. Então, só que essa demanda, ao longo do tempo, pela nossa experiência, vai ser suprida, né? Então, se você vê, hoje a gente tem um número de salas de vacância, que a gente chama, né, de salas vazias, muito grande em Campinas. Não só em Campinas, em São Paulo, nas cidades da região. Mas isso tende a ir ocupando com essa estabilização de preços, de mercado, né, com a melhora da economia. Por que também não se aluga? Porque as empresas têm medo de investir hoje, né? Então, hoje, alguém para abrir um negócio, ele pensa 2, 3 vezes. O investidor hoje, para expandir o seu negócio, por conta dessa questão macroeconômica, ele pensa muitas vezes. Então, isso reflete na abertura de novas empresas, na ocupação de salas, na ocupação de salas comerciais. A bolha, para que houvesse, só para que a gente tenha uma ideia e o nosso telespectador entenda, para que houvesse, configurasse uma bolha imobiliária no Brasil e em Campinas, os imóveis teriam que cair de preço em média 55%. O Banco Central, num estudo que ele fez no ano passado, ele descartou completamente essa possibilidade de cair 55%, porque nós não temos base para que isso ocorra. Mas, né? Rodrigo, um dos fatores que podem gerar a bolha não é justamente esse, um excesso de confiança e a gente tendo essa quantidade de salas vazias, elas possam não vir a ser ocupadas, aí o preço cair mais para frente? A gente não pode estar no começo do que pode vir a ser uma bolha? Não, veja, a bolha, para que ela se caracterize, ela precisa ter uma redução drástica de preço dos imóveis. Mas ela tem um começo. Sempre tem um começo, né? Mas eu acho que ainda não estamos nesse começo, né? Primeiro porque a economia resfriou. Então, todos os incorporadores colocaram o pé no freio, né? A gente não está tendo mais o número de lançamentos que estávamos tendo, as empresas estão revendo seus números, o crescimento do país não é o mesmo que se esperava, né? Então, parou de ter aquele furor, aquele aumento de preços. Os preços hoje estão estabilizados. Mas eu não conheço nenhuma região de Campinas, nenhuma região do Brasil que tenha caído 30%, 20%, 50%, que caracterizaria uma bolha imobiliária, né? Então, a gente precisa diferenciar o que é bolha imobiliária e o que é acomodação do mercado. Nós estamos passando por um momento de acomodação do mercado, que é absolutamente natural, né? Então, quando os preços estão estabilizados, é evidente que algumas regiões do país passaram por processos especulativos, né? Isso vai ter um reflexo. O que vai acontecer? Vai ter que abaixar preço, né? Mas a gente não pode dizer, baixou o preço ali, é a bolha imobiliária. Não, bolha foi um processo, houve um erro de cálculo, se aumentou demais o preço e vai ter que se adequar à realidade, né? Então, essa acomodação é absolutamente natural. A gente já tem uma expectativa que no segundo semestre as coisas já começam a melhorar. E o primeiro semestre de 2016 já comecem a retomar
o volume da venda de imóveis. Para você ter uma ideia, mesmo com um ano de estabilização que foi 2014, o preço dos imóveis subiram 10%. Né? Mas média, a gente teve em contrapartida uma redução de lançamentos também. Sim, né? Sim. Isso é natural, né? Se você vê que tem muita oferta e você não tem procura, você tem que de alguma forma ajustar. Esse índice que eu estou te falando, essa fonte é a fonte da FIP, com o ZAP, FIP e o ZAP, né? Esse índice, quer dizer, 10% num ano de estabilização é um ótimo número, né? Significa que não estamos tendo queda de preço, né? Então, tem alguns outros, só para você ter uma ideia, a bolha imobiliária também se caracteriza por um grande processo especulativo. Segundo a Caixa Econômica Federal, 70% dos imóveis que ela financia são para a primeira moradia. 70%. Então, isso demonstra que não existe um processo especulativo na compra dos imóveis. As pessoas compram por necessidade de morar, né? A grande maioria. Agora, é inegável que às vezes você tem exageros, você tem erros de cálculo, tudo, mas não podemos generalizar e dizer que isso é uma bolha imobiliária. Rodrigo, a gente volta já já. O tema do ponto de vista de hoje é a bolha imobiliária. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre bolha imobiliária com o presidente da Rede Imobiliária Campinas, Rodrigo Coelho. Mas antes da gente retomar a conversa com ele, nós vamos ver agora um vídeo com a opinião de um corretor de imóveis daqui de Campinas. O mercado imobiliário de Campinas e região como de todo o Brasil passa por um momento de oportunidades. Se nós olharmos o ano de 2013 com relação a 2014, segundo dados do Secov, houve uma retração nos lançamentos em torno de 28%. Por um outro lado, o mercado de imóveis usados teve uma pequena melhora em termos em percentuais de 10%. Isso justifica-se porque, ao longo desse período, as construtoras estão criando oportunidades para desovar os seus estoques, o que faz com que também se movimente o mercado de imóveis usados. As pessoas continuam precisando morar e comprar a sua moradia. Este mercado se rege pela oferta e a procura. E nós acreditamos que no momento de oportunidades para a compra, é nesse período exatamente onde se avizinha uma possibilidade de crise e um momento na economia brasileira. Bom, Rodrigo, pela opinião dele, então, o que a gente vê é que, pelo menos no Brasil, o mercado imobiliário ele é seguro, ele consegue se manter e se ajustar conforme as crises ocorrem na economia ou em alguma outra coisa que possa influenciar. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Tem um estudo da Fundação Dom Cabral que pegou nos últimos 30 anos e fez um comparativo com vários investimentos, renda fixa, ações, imóveis, né? E o mercado imobiliário, os imóveis, ao longo de 30 anos, os imóveis foram os que mais valorizaram. O imóvel, sem dúvida, ao longo prazo, é um investimento seguro, né? Se a pessoa fizer uma compra bem feita, com análise documental, tudo, a não ser que haja uma catástrofe no meio do caminho, mas a tendência é que no longo prazo sempre o imóvel ele seja um bom investimento, né? É um investimento que tem riscos, como qualquer investimento, mas os riscos são muito menores do que um investimento em bolsa, por exemplo. A gente sabe que quanto maior a possibilidade de ganho, maior a possibilidade de perda também, né? Então, o imóvel, ele é um investimento, primeiro que é um bem de raiz, que não você está comprando uma coisa que não é perecível, e historicamente a gente tem visto que no Brasil, o Brasil é um país emergente, ainda tem muito para crescer, a tendência realmente é de ter uma valorização aí sempre um pouquinho acima da inflação. É um bom investimento mesmo nessa época de crise, de estagnação? Principalmente nessa época de crise de estagnação, é que os investidores olham para o mercado imobiliário. Tem investidores que só compram imóvel quando há uma estagnação de preço. Mas seria para revenda ou para aluguel? Para investimento. Às vezes a gente tem muita demanda de pessoas que querem comprar imóveis com renda, né, já alugados. Isso hoje tem uma demanda muito grande, a gente não consegue sequer suprir isso, né?
às vezes para revenda, né, comprar um imóvel que está com preço de ocasião e revendê-lo, ou às vezes para fazer um retrofit, você compra um imóvel que ele está num estado de conservação não tão bom, mas muito bem localizado, ele passa por uma repaginação e vende, e a pessoa vende ou aluga, né? Então tem muitos investidores que são nesses momentos de oportunidade que conseguem fazer bons negócios. Inclusive para quem quer morar também, é o momento de se comprar imóvel, porque como os preços estão estabilizados, o poder de barganha é muito maior. Você falou sobre a elevação dos preços de imóveis no Brasil. Campinas acompanhou essa elevação de preços ou ela chegou a ser superior ou ficou abaixo? Ela, em alguns momentos, chegou a ser um pouquinho superior, né? Ela teve anos que nós tivemos aí variações um pouco superiores, sim. Mas, na média, ela subiu como acompanhou o mercado nacional, né? Teve algumas cidades no Brasil que cresceram muito acima da média, no caso de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas foram pontos fora da curva aí. Retomando um pouco o que a gente já discutiu antes, tem um site que chama Estamos Ricos, quem está nos assistindo vai ver agora, e ele cita uma notícia do portal G1, em que fala que o preço do aluguel elevado em Campinas é um dos principais motivos de falência dos comerciantes. A gente falou aqui sobre muitas salas vazias. Você acha que teve realmente essa influência de o comércio quebrar por causa do valor de aluguel? Não, eu acho que o comerciante não quebra por conta do valor do aluguel. Ele quebra, sim, por conta dessa macroeconomia caótica que nós estamos vivendo, né? Que não tem incentivo à produção, não tem incentivo ao comércio, não tem incentivo à indústria, né? O preço do aluguel, ele é um elemento, dentre outros tantos, que o empresário tem que analisar dentro do negócio dele. Tem que saber se cabe e se não cabe, né? Mas não é isso. E o preço do aluguel, ele é sempre atrelado ao preço dos imóveis, né? Geralmente é um percentual que fica entre 0,4% até, se o imóvel for muito bom, 1%, até pode chegar a isso. O que eleva o preço dos imóveis é a elevação do preço do imóvel, né? E os contratos são sempre, a grande maioria deles, são sempre corrigidos pelo IGPM. Então, sinceramente, eu não vejo assim que seja a questão do aluguel que seja o impeditivo, a causa de levar uma empresa à falência. São outras causas que certamente, questões trabalhistas, questões, né, que eu disse da falta de incentivo, tudo isso. Existe uma previsão para o mercado imobiliário de Campinas nos próximos 2 anos? Olha, nós acreditamos que esse ano é um ano de medidas amargas econômicas, né, que o governo demorou para aplicar, mas parece que realmente está empenhado em aplicar, seja né, durante todo esse ano, o ano que vem também. Então a gente acredita que o ano que vem já começa a ser um ano de retomada. Tem muitas incorporadoras adquirindo áreas, aprovando projetos agora para no ano que vem lançar, acreditando na retomada. Então, nós acreditamos que esse ano ainda vai ser um ano de ajustes, um ano de estabilidade, mas 2016 já será um ano melhor do que o ano de 2015. Retomando o nosso tema principal, que é a bolha imobiliária, o economista Ricardo Amolim ele disse no ano passado, em um artigo, que o mercado ele sofre mais com o medo de uma bolha do que com uma bolha real. Como que você vê isso? Eu acho que é isso mesmo, né? O Brasil, a crise que nós vivemos hoje, além da crise econômica, é crise de confiança, né? Então, todo mundo começa a falar, mas as coisas estão ruins, as coisas não vão dar certo, a economia todo mundo vai quebrar. Então, começa a haver uma crise de confiança, os investidores começam a retardar investimento, mas é mais o temor de que ocorra uma bolha. Nós temos que entender também o seguinte, nós somos um país novo, né? E existe um índice que a gente pode pegar, acho que até o Ricardo Amorim também fala nesse artigo que você comenta, que é a relação do PIB versus o valor de financiamentos que você tem no país. Os Estados Unidos quebrou quando ele tinha um percentual de 70% do valor financiado em relação ao PIB. O Brasil hoje está em 7%, 8%.
Quer dizer, nós estamos muito longe dos cenários dos países que já sofreram uma bolha imobiliária. O Brasil não tem nenhum desses sintomas, né? Outro dado que ele também fala, o consumo per capita de cimento, países que tiveram a crise imobiliária chegaram a 400 quilos per capita de consumo. O Brasil está longe disso ainda. Então, existe, e outro dado, tem uma pesquisa que aponta que as famílias de baixa renda, em 2024, nós vamos ter um déficit de 20 milhões. Quer dizer, o nosso déficit não vai zerar, ele vai crescer, ele vai quadruplicar. Então, tudo isso nos leva a crer que o Brasil ainda está longe de viver uma bolha imobiliária. Nós podemos passar por momentos de crise, como estamos vivendo, que não é uma exclusividade do mercado imobiliário, mas essas crises a gente já passou tantas outras, né, e sobrevivemos. Então, eu entendo que realmente é um momento de adequação. A gente tem também aquelas pessoas que esperam para comprar o imóvel próprio ou trocar de imóvel acreditando numa bolha. Elas estão erradas? Eu acho que sim. Eu acho que você vai ter que esperar bastante para acontecer. Não posso dizer para você que daqui a 10, 15, 20 anos não possa ocorrer uma bolha. A gente tem uma queda de preço. Ninguém tem bola de cristal. Mas para quem está querendo comprar imóvel agora e esperando uma bolha, vai esperar um bom tempo. Rodrigo, a gente teve também um pouco de euforia em cima de eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas? Eu acho que esses eventos nos prejudicaram bastante, né, o segmento imobiliário. Nos prejudicaram porque são eventos que, né, a Copa do Mundo mesmo, ano passado, nós tivemos 2 eventos no ano passado que prejudicaram principalmente o segmento de lançamentos, que foi a Copa do Mundo e as eleições. Eleições, como a gente sabe, é um momento em que as pessoas, o que será que vai acontecer, né? Quem vem por aí, o governo que vem, e a Copa do Mundo, as atenções se voltam para isso e acaba prejudicando, né? As Olimpíadas, para a nossa região aqui, não sentimos nenhum tipo de reflexo. Talvez para o Rio de Janeiro, com certeza, isso vai ter um impacto bastante grande. Mas esse impacto, por exemplo, em cidades maiores, principalmente próximas a gente, como São Paulo e Rio de Janeiro, não acaba influenciando um pouco aqui? Não, eu acho que se influencia positivamente, porque o estilo de vida dessas cidades, o custo de vida dessas cidades fica muito caro, as pessoas começam a procurar, muitas pessoas que moravam em São Paulo já estão, muitas empresas que tinham sede em São Paulo começam a procurar Campinas e região para se instalar, isso nos beneficia, né? E lembrando que a nossa região, Campinas vem crescendo uma média, aí, isso dados do próprio Secov, do setor de economia do Secov, de 3% ao ano, independente de crise, né? Então, nós estamos num local, numa região muito rica, né? A RMC ela representa um PIB maior do que o Chile. Então, nós temos a sorte de estarmos num local muito promissor, né, com muita pujança econômica, muita pujança financeira e que ameniza um pouco os efeitos dessa crise. Tá, já a gente volta já, Rodrigo. Ponto de vista de hoje discute a bolha imobiliária e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista, conversando com o presidente da rede imobiliária Campinas, o Rodrigo Coelho. A gente está falando sobre bolha imobiliária e também sobre o mercado imobiliário aqui da cidade, principalmente. Rodrigo, tem alguma característica específica do mercado imobiliário aqui da cidade? Campinas tem algumas características que fazem com que o mercado ele seja realmente bastante forte, né? Nós temos um polo de pesquisa muito grande, né, por conta das universidades. Nós temos universidades de renome aqui. Então, no início e no meio do ano, por conta dos vestibulares, a gente tem uma população aí à procura de imóveis e nem sempre a gente consegue até suprir essa demanda. Então, temos isso. Temos a questão também do crescimento, aquilo que eu comentei no bloco anterior, de empresas que estão saindo de São Paulo para procurar oportunidades no interior. E Campinas, como eu disse, que tem um crescimento econômico muito diferenciado, é a principal mira dessas empresas. Outro ponto importante, o crescimento de Viracopos.
Viracopos vai se tornar, daqui a 20 anos, sem dúvida, o maior aeroporto da América Latina, né? Já é o maior aeroporto de cargas, também de passageiros. Nós temos uma previsão aí de 20, 40 milhões de passageiros anos para 2020. Então, tudo isso faz com que Campinas seja uma cidade que tem todos os ingredientes para crescer como uma metrópole que já é, né? Já uma megalópole, porque já está se juntando com Paulínia, com Jaguariúna, com Sumaré, com Hortolândia, com Americana. Então, a nossa região realmente é uma região de um futuro muito promissor. E, na sua opinião, a estrutura da cidade como um todo, ela consegue acompanhar esse crescimento, essa explosão de crescimento que a gente tem? A gente tem, como toda metrópole, a gente tem as vantagens e as mazelas de um crescimento de uma metrópole. A gente tem que investir muito em educação, saúde, né, que a gente viu hoje mesmo, eu estava vindo no rádio com essa epidemia de dengue que nós estamos tendo aí, os outros hospitais lotados, as pessoas não conseguem, né? Então é necessário que o poder público, né, invista realmente nessa estrutura, porque o mercado imobiliário está fazendo a sua parte. Nós estamos construindo hotéis, nós estamos construindo empreendimentos comerciais, há uma tendência também agora de complexos multiuso, né, como hotel, eventos. Então, tudo isso faz com que haja uma necessidade de que o poder público olhe para as principais questões da cidade, que são a segurança, a saúde, a economia, né, oportunidades de trabalho. E, então, nós precisamos realmente que todos, não só a iniciativa privada como o poder público, né, se somem, se juntem para poder dar essa oportunidade de crescimento que Campinas certamente terá. Rodrigo, para a gente encerrar, você quer deixar algum recado aí para quem tem medo da bolha imobiliária, que foi o tema principal aqui do nosso programa? A bolha imobiliária, na minha visão da rede imobiliária, né, ainda é uma coisa muito remota aqui no Brasil. Nós, sem dúvida, a gente está passando por um momento de acomodação de preços, mas não é bolha imobiliária. E o melhor momento para se comprar imóvel é justamente no momento de acomodação de preços, em que você tem menos especulação, que você tem mais poder de barganha. Hoje quem tem dinheiro faz bons negócios, né? Ainda nós tivemos um janeiro com o melhor janeiro de aprovação de crédito imobiliário da história, né? Então, isso demonstra que as pessoas não precisam ter medo de bolha imobiliária. E se esperar muito, daqui a pouco retomam os preços e perde a oportunidade de se comprar um imóvel com preço melhor, com condição melhor. Então, esse é o momento de investir em imóveis. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço você, Maicon, os telespectadores do Ponto de Vista. Obrigado. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu principalmente sobre a bolha imobiliária. A gente também falou um pouquinho aí sobre o mercado imobiliário aqui em Campinas. A gente volta num próximo programa.